Olá, galera aí dos primeiro ano da escola Cleobeto, né? Primeiro ano 100, primeiro ano 101, primeiro ano 102. E aí eu vou postar um vídeo sobre a nossa primeira aula online, que vai ser sobre função. Vamos iniciar praticamente falando sobre produto cartesiano, que vai ser a base para as funções. Vou trabalhar da melhor forma que eu puder. Nem todos os vídeos eu vou elaborar, mas alguns eu vou postar diretamente do YouTube, o link. E vamos ver, vamos fazer o melhor para que possamos tirar o melhor proveito disso tudo, né? Não podemos ficar parados. Vamos fazer o melhor para que o aprendizado aconteça, né? E vamos aqui iniciar a nossa aula falando sobre função. Nós vamos ver aqui precisamente a introdução à função, certo? O conceito de função é uma lei ou regra que associa cada elemento de um conjunto A um único elemento de um conjunto B. Que nós temos f de A em B, ok? É uma função de A em B. Função do elemento de A em B. Então, o conjunto A é chamado de domínio. Aqui eu tenho dois conjuntos, vou chamar um de conjunto A e o outro de conjunto B. Aí eu tenho aqui, olha, o conjunto A é chamado de domínio, todos os elementos que temos aqui no conjunto A é chamado de domínio da função, enquanto que o conjunto B, esse outro aqui, os elementos dele, é chamado de contradomínio da função. Com essa definição podemos dizer que a função é um tipo de dependência. Um valor depende do outro. Matematicamente, podemos dizer que a função é uma relação de dois valores, por exemplo, f de x em y, f de x que é igual a y, sendo que x e y são valores onde x é o domínio da função, função está dependendo dele, e o y é um valor que depende do valor de x, sendo a imagem da função. Vamos dar uma melhorada aqui, ó. Todos os elementos que eu tenho aqui dentro do conjunto A, eles vão ser chamados de conjunto domínio ou são chamados de valores x. Todos os valores do conjunto B são chamados de valores y, eles são chamados de conjunto imagem. Esses elementos aqui do conjunto B, que representam o conjunto imagem, eles dependem do valor de x, certo? Então, olha, a função ele nada mais é do que uma relação ou uma regra que faz com que cada elemento do conjunto A se ligue ou seja associado a um único valor no conjunto B. Esse é um conceito mais amplo para a função, mas vamos entender aqui o que é uma função no dia a dia. Vamos dar exemplos de algumas funções, né? Já sabemos que a função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas, onde o primeiro valor, a primeira grandeza vai ser x, que é chamado conjunto domínio, e o valor y é a imagem, e essa imagem depende do valor x, que é chamado de domínio, né? Então aqui eu tenho, olha, duas grandezas que se relacionam. A primeira diz aqui, ó, ao abastecer o veículo no posto de combustível, o valor a ser pago depende da quantidade de litros colocado no tanque. Eu tenho aqui duas grandezas que se relacionam. Quem são elas? Litros de combustível, né? Certo? Os litros de combustível, os litros do combustível e
O outro é o valor a pagar, onde o valor a pagar vai depender de quem? Da quantidade de litros que eu colocar nesse tanque. Tem duas grandezas, viu? Só para definir o que é grandeza, tudo que pode ser quantificado, né? Eu tenho aqui ó, a grandeza valor a pagar e eu tenho aqui a grandeza quantidade de litros, onde o valor a pagar depende da quantidade de litros. Eu tenho duas grandezas se relacionando e elas formam uma função. Tem mais um outro exemplo aqui que diz assim, ó, o valor de uma corrida de táxi que cobra um valor fixo mais 50 centavos por quilômetro rodado. Olha só, temos aqui duas grandezas que novamente vai ser valor pago, né? O valor que vai ser pago, e esse valor que vai ser pago vai depender dos quilômetros rodados, certo? Nós temos a grandeza valor a pagar e temos quilometragem rodada, são duas grandezas. Quanto mais quilômetros eu rodar nesse táxi, maior vai ser o meu consumo, o meu gasto. O meu gasto aqui, no caso, o valor a pagar, vai depender da quantidade de quilômetros que eu percorrer com esse táxi. Duas grandezas se relacionando, né, formando aí mais uma função. Tem mais um exemplo aqui que diz assim, ó, a distância percorrida por um carro, aqui está errado, né? Pode ser função do tempo e também da velocidade. Olha só, temos aqui novamente a distância, né? A trajetória que um carro desenvolve, né? Pode desenvolver. Essa distância vai depender de quê? Aqui coloquei duas grandezas, porque essas duas grandezas pode ser a contribuinte para a variação da distância, que é a grandeza tempo, ou pode ser a velocidade, né? A distância percorrida vai depender de quem? Do tempo. O tempo que esse veículo ficar em movimento. Quanto mais tempo em movimento, maior será a distância. Eu poderia também atribuir a distância percorrida em função da velocidade, né? Quanto maior a velocidade, mais alta a velocidade, mais distância percorrida. Então são dois exemplos aí que definem uma função. Função é uma relação entre duas grandezas. Então vamos aqui seguindo. O que eu falei anteriormente aí, basicamente, foi só o conceito de função, né? Porque função é uma relação entre duas grandezas, mas precisamos conhecer um outro assunto para prosseguirmos com a função. Nós vamos ter aqui mais a produto cartesiano e a relações. E no próximo vídeo iremos falar mais sobre funções, trabalhar com cálculo de imagem, cálculo de domínio e etc. Então, o produto cartesiano ele é uma base para o estudo de função, certo? Vamos entender o que é produto cartesiano. Dados os conjuntos A e B, no conjunto A eu tenho os elementos 1, 2, 3, no conjunto B eu tenho os elementos 4, 5, 6. Chamamos de produto cartesiano todos os pares ordenados x e y possíveis de ser formados, sendo que nesse par que iremos formar, o primeiro valor x pertence a A e y, que é o segundo valor do par ordenado, ele vai pertencer a B. Então, produto cartesiano é essa combinação de todos os valores do conjunto A, 1, 2, 3, com todos os valores do conjunto B. Aqui no conjunto A, nós vamos chamar esses primeiros números aqui de x e esses são os valores y. Iremos formar todos os pares ordenados possíveis. E eu tenho aqui ó, o número 1, eu coloco aqui ó, A vezes B, o A versus B, né? Abre aqui a chave e vou formar todos os pares ordenados. Olha, eu tenho o 1,
que vai combinar com o 4, separando pela vírgula, né, os elementos. Aí vem o outro par ordenado. Isso aqui é um par ordenado, ó, onde o primeiro valor é x, o segundo valor é y, certo? Eu vou formar todos os pares possíveis. Agora eu pego o 1 de novo, abro parênteses, né? Combinando agora com o número 5. Né? Eu tenho o 1, vou combinar com o número 6. Agora é a vez do 2, aí eu vou combinar o 2 com o 4, o 2 com o 5, bem aqui, ó. O 2 com o 6 também, ó. Combinei todos os pares ordenados possíveis. Agora eu vou combinar o último aqui, ó, o 3 com o 4, 3 com o 5 e o 3 com o 6. Ó. Todos os pares que eu possa combinar aqui dos elementos de A com os elementos de B são esses. E isso aqui é chamado de produto cartesiano. Mas nós temos outros exemplos aqui. Temos aqui outros exemplos. Eu tenho aqui o conjunto A, coloquei 2 elementos apenas, e o conjunto B. Vamos formar os pares ordenados de B vezes A. Vamos formar aqui o produto cartesiano desses elementos. Olha, eu coloquei o contrário, B versus A. Então aqui, como eu coloquei o contrário, os primeiros elementos serão de B, tá? Mas é porque eu já coloquei aqui a ordem ao contrário. Somente quando é pedido a ordem inversa aí. Aí eu tenho aqui, olha, o 8 vai combinar com o 5. O 8 vai combinar com o 7. O 9 combinando com o 5. 9 combinando com o 7. E eu tenho aqui o par ordenado. Né? Eu tenho todos os pares ordenados possíveis de ser formado com esses dois conjuntos A e B. Bem, já sabendo que é um produto cartesiano, vamos ver aqui o que é uma relação, tá? Eu vou passar um exercício cobrando que vocês desenvolvam alguns produtos cartesianos. É uma coisinha fácil, por isso eu não me estendi muito. Mas vamos ver aqui o que é uma relação, porque isso aqui é o princípio das funções, tá? Uma relação de A em B é um conjunto de pares ordenados. Como já estudamos aí no slide anterior, o que é um par ordenado e o que é um produto cartesiano. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos analisar, vamos estudar agora o que é uma relação. E nada mais é do que um conjunto de pares ordenados x, y, onde x pertence a A, x são esses valores aqui, pertence a A, e y pertence a B. Aqui eu tenho o 2 combinando com o 4, 3 combinando com o 6, 4 combinando com o 8 e o 5 combinando com o 10. Eu tenho aqui uma relação, tá? Onde cada elemento desse conjunto A está sendo ligado a um elemento no conjunto B. Uma relação é considerada uma função quando todos os elementos do conjunto A se ligarem com apenas um único elemento do conjunto B. Isso aqui já é a definição do que é uma relação, tá? Do que é, na verdade, o que é uma função, perdão. Já sabemos que uma relação é nada mais do que um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B. Agora, função, ela vai ser uma relação. E essa relação é a seguinte:
todos os elementos, olha só, atente bem para essa definição. Função é uma relação em que todos os elementos do conjunto A, eles vão ser correspondidos ou ligar apenas uma única vez lá no conjunto B. Toda relação que tem essa definição, ela é chamada de função. Nem toda relação vai ser uma função, né? No entanto, toda função é uma relação. Quando a relação é considerada uma função, nós temos aqui que todos os elementos que estão no conjunto A, eles vão ser chamados, como eu já falei, de domínio. O 2, o 3, o 4 e o 5, eles são chamados de domínio, é de onde partem as setas. Em uma relação em que ela é denominada função, todos os elementos que pertencem a B são chamados de contradomínios. Aqui nós temos aqui o contradomínio, que é 4, 6, 7, 8, 9, 10, é o chamado contradomínio. Agora, dentro do conjunto contradomínio, que é onde chega as setas, temos os elementos que recebem essas setas, que são ligados pelos elementos de A, né? Esses elementos que são ligados diretamente com os elementos de A são chamados de conjunto imagem. Temos aqui o conjunto imagem é apenas os elementos que são ligados diretamente que recebem as flechas diretamente do conjunto A. No caso aqui o 4, o 6, o 8 e o 10 são os elementos que vão receber a ligação aqui do conjunto A, e esses elementos são chamados de conjunto imagem. Aqui eu tenho o conjunto domínio, no todo chamado contradomínio, e esses aqui que recebem as flechas são chamados de conjunto imagem. Olha só, nós temos aqui uma nova relação. Será se essa relação aqui ela é uma função? Só para relembrar, uma função é aquela relação em que todos os elementos de A se ligam uma única vez aos elementos de B. Então vamos analisar dentro dessa analogia aí. O número 2 liga com quem? Quantas vezes? Uma vez liga com 6. O 3 liga quantas vezes e com quem? Com 9 uma única vez. O 4 liga uma vez. O 5 liga uma vez. Então aqui, todos os elementos de A se ligaram uma única vez em B. Logo, podemos dizer que essa relação é uma função. Então a função aqui é a lei ou é a regra que faz com que esses elementos de A se liguem diretamente com os elementos de B. Posso até equacionar aqui essa relação. Essa relação aí, que eu vou chamar de relação, eu vou chamar de Y, ela é, na verdade, ela é o que? Os elementos de A, eles estão ligados ao seu triplo. Então eu escreveria assim, 3x. Ou seja, todos os elementos de B, que eu vou chamar de Y, eles na verdade representam o triplo dos elementos de A. Aqui, o triplo de 2. Quem é o triplo de 2? É o 6, então eu liguei o 2 com o 6. Triplo de 3 é o 9, é o 3 vezes 3. Triplo de 4 é o 12, eu tenho 4 vezes 3, 12. O triplo, aqui eu tenho 9 duas vezes, eu ignoro 1. O triplo de 5 é o 15, 5 vezes 3. Então, a relação aqui
equacionada é y é igual a 3x. Então, isso aqui é chamado de lei de formação da função. E ela determina que todos os elementos aqui de A sejam ligados ao seu triplo. Então, eu encontrei aqui o 6, o 9, o 12 e o 15. A pergunta que eu tenho para finalizar esse slide é: essa relação é uma função? A resposta é sim. Sim, porque nenhum elemento aqui, não sobrou nenhum elemento em A. Todos eles se ligaram uma única vez aos elementos de B. Eu tenho aqui uma outra relação. Vamos ver se podemos equacionar ela. E vamos também provar se ela é ou não uma função. Ó, aqui eu tenho os elementos de A e os elementos de B. Lembrando que os elementos de A nós vamos chamar de x. Bagunçou tudo. Os elementos de A nós vamos chamar de x. Os elementos de B nós vamos chamar de y. X é o domínio, y, onde chega a flechazinha, é chamado de imagem. Então, olha, eu vou aqui analisar esses números e tentar criar uma lei de formação, uma lei que vai ligar os elementos de A com os elementos de B, certo? E a lei é o seguinte, a lei vai ser o seguinte, olha, nós vamos ligar todos os valores de x a um número menor do que ele. Acho que deu para entender, né? Nós vamos ligar todos os elementos, eu estou só falando aqui da lei, todos os elementos de A nós vamos ligar a um elemento em B que seja menor que ele. Por exemplo, o 2, tem como eu ligar o 2 com alguém aqui do conjunto B? Eu tenho algum elemento no conjunto B menor que 2? Não, não tenho. Eu tenho algum elemento menor que o 3? Tenho. Quem? Eu tenho aqui o 2, liguei ele. Eu tenho algum elemento menor que o 4? Eu tenho. Quem é ele? O 2. Eu tenho o 3. Eu tenho algum elemento menor que o 5? Tenho. Quem é ele? O 2, o 3, somente. Então, eu pergunto, aqui eu apenas pronunciei a lei da função é: o elemento y é todos os números menor do que x, né? Aí eu liguei, como o 2 não tem ninguém para ligar, não liguei ninguém. 3, eu encontrei o número 2. 4, nós encontramos o 3 e o 2. E o 5, encontramos o 3 e o 2 também. Pelo sistema de seta e segundo o conceito de função, essa relação ela define uma função? Ela é uma função? E a resposta é não. Por que não é uma função essa relação? Olha só, é uma relação, porém não é uma função. Primeiro, sobrou aqui um 2. O conceito de função diz que todos os elementos de A tem que se ligar uma única vez em B. Tem que se ligar uma vez em B. Então, o 2 já sobrou, já foge do conceito. O número 3, ele liga só uma vez, mas o número 4 e o 5, eles já se ligam duas vezes, fugindo aí totalmente do conceito de função. Aqui eu tenho outra função e eu vou novamente só dizer, não vou escrever, mas aqui está, né? Aqui está dizendo, ligar todos os elementos do conjunto A ao seu antecessor. Ó, antecessor é o número que está antes. Por exemplo, quem está antes do número 2? 1.
Quem está antes do 3? 2. Quem está antes do 4? É o 3. Essa relação é uma função? A resposta é sim. Por que é sim? Porque todos os elementos do conjunto A se ligaram uma única vez aos elementos do conjunto B. E isso está dentro do conceito do que nós já falamos sobre função. E eu posso até aprofundar mais, dizer que o 2, o 3 e o 4 são chamados de conjunto domínio. O 1, o 2 e o 3 é chamado de conjunto imagem. E aqui todos os elementos do conjunto B é contradomínio. Mais uma aqui para a gente finalizar. A relação F aqui é ligar todos os elementos do conjunto A ao seu quadrado, que vai estar em B. Então, qual é o quadrado do número 2? É o número 4. Qual é o quadrado do número 3? É o número 9. Qual é o quadrado do número 4? É o número 16. Qual é o quadrado do número 5? É o número 25. E eu pergunto, essa relação é uma função novamente? A resposta é sim. Por que sim? Porque todos os elementos aqui de A se ligaram uma única vez nos elementos de B. Eu tenho aqui uma relação, eu vou desconsiderar aqui o que está escrito. Não precisa, não, eu só colei. Mas analisando aqui somente o formato que aparece, a forma de ligamento aqui do elemento de A com B, eu faço uma pergunta: esses elementos de A, da maneira que estão ligados aos elementos de B, essa relação forma uma função? Sim ou não? Eu não ditei, eu não falei a relação, não pronunciei aqui a relação, mas eu pergunto, da maneira que está aqui, A em B é uma função? A resposta é sim. Por que sim? Olha só. O 2 se liga com quem? Uma vez. 3 se liga com quem? Com 16, mais uma vez. Todos os elementos do conjunto A, eles estão ligando uma única vez. Embora o elemento seja o mesmo, que é o 16, mas todos os elementos de A estão ligando uma única vez aos elementos de B. Logo, essa relação aqui, ela é uma função. E essa, da maneira que aparece aqui, é uma função? Não, não é uma função. Por que não? Bem que nós temos o número 2 e ele já foge do conceito, porque o 2 ele liga dois números, o 6 e o 16. Se eu eliminasse uma dessas setinha, ou essa aqui, suponho, se eu eliminasse ela, aí sim seria uma função. Se eu eliminasse a outra também, qualquer uma das, desde que elimine só uma, seria uma função. Certo? Então, eu tenho uma atividade no anexo, somente dessa parte do plano cartesiano, produto cartesiano, perdão. E também sobre essas relações, para vocês aprofundarem melhor o conhecimento. Vocês poderão procurar outras formas de tirar dúvida aí, procurar outros vídeos do YouTube, além do que eu vou deixar linkado. E boa sorte aí, pessoal. Vamos tirar proveito, é a ferramenta que temos no momento para trabalharmos, e vamos ver se isso gere frutos. No próximo vídeo vou caprichar mais, porque foi tudo assim de momento e eu não achei um vídeo bacana assim que trabalhasse essa parte, mas eu vou estar aí sempre desenvolvendo alguns vídeos dessa forma, ou em formato mãozinha, e fazendo algumas linkagens de outros vídeos para que o aprendizado possa acontecer. Bye bye e até a próxima.